Boa noite, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia do Senhor. Bom, nessa noite nós iremos tratar acerca da carta de 1 João. Nós iremos falar do capítulo 5, versículos 6 ao 13. Abra sua Bíblia aí, 1 João 5, capítulo 5, versículo 6 ao 13. Deixe sua Bíblia aberta e já nós iremos ler o texto. Meus irmãos, hoje no mundo que nós vivemos, diversas incertezas rodeiam a nossa mente, rodeiam a nossa vida. Incertezas tipo, qual profissão eu devo seguir? Qual tipo de trabalho eu devo exercer? Será que eu devo ser mecânico? Será que eu devo ser pedreiro? Será que eu devo ser motorista de ambulância? Será que eu devo ser professor? Qual profissão eu devo seguir? Ou algumas incertezas que são menos tão específicas como qual roupa eu devo ir ao culto? Será que eu quero comer mais um pouquinho de muqueca de lagosta? Porém, diante de tantas incertezas, há uma certeza maior, que é decidirmos entregar a nossa vida a Cristo. Embora a vida continue por diversas incertezas, a vida sempre vai proporcionar para nós diversas incertezas, diversas escolhas que nós devemos fazer. Temos uma certeza, que é a decisão verdadeira por Cristo. Essa certeza trará certezas inabaláveis na nossa vida. A decisão por Cristo trará para nós certezas inabaláveis. E nós iremos tratar disso hoje nesse texto de 1 João capítulo 5, versículo 6 ao 13. O texto diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que dá crédito a Deus, aquele que não dá crédito a Deus, o faz de mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Vou repetir. Aquele que não dá crédito a Deus faz Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crede em nome do Filho de Deus. Então, meus irmãos, nessa noite nós iremos tratar de duas certezas sobre o que uma decisão verdadeira por Cristo nos traz. Duas certezas. A primeira certeza que nós iremos tratar é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Hoje, muitas seitas, muitas religiões afirmam diversas coisas sobre Jesus e negam a sua divindade. Muitos afirmam que Jesus ele é apenas um profeta. Muitos afirmam que Jesus é apenas um grande mestre. E tantas outras coisas que essas pessoas afirmam. Que Jesus foi um bom exemplo de moral. Que Jesus Cristo foi apenas uma pessoa que passou na história. Mas, para nós cristãos, quem de fato é Jesus? E como podemos saber que Jesus Cristo é Deus? Iremos tratar disso em dois pontinhos. Primeira coisa é que há um testemunho nesse texto aqui, triplo de Jesus na terra. Em Efésios, havia um filósofo que ensinava
que Jesus Cristo se tornou Filho de Deus após ser batizado por João Batista no Jordão. Que quando Jesus foi batizado, desceu então o Espírito de Jesus e ali Jesus, ele se tornou Filho de Deus. Porém, João nesse texto, ele vai diante a mentira, afirmando a verdade acerca de quem é Cristo, acerca de quem é Jesus Cristo. A água aqui representa o batismo e o sangue representa a morte de Cristo. Meus irmãos, quando Cristo morreu, na sua morte, escuridão veio sobre a terra, o véu do templo se rasga de alto a baixo, a terra treme, os mortos se levantam. Meus irmãos, houve diversos, grandiosos testemunhos acerca de Deus sobre o seu Filho. O Espírito da verdade testifica na terra com água e sangue, de forma unânime, que Jesus, ele é humano e divino. Meus irmãos, nós não podemos se esquecer, diante de tantas seitas que falam, tantas religiões que afirmam que Jesus Cristo é tudo menos Deus, nós não podemos esquecer que quem convence as pessoas dessas evidências sobre Jesus Cristo ser Deus é o Espírito Santo. Ele que testifica o homem do pecado, da justiça e do juízo. E tudo isso, essa testificação que o Espírito Santo dá, vem por meio da pregação e do ensino bíblico do Evangelho. Segundo, é o testemunho triplo de Jesus no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo são três testemunhas acerca de Cristo. O céu e a terra testificam a divindade e a humanidade de Cristo. Meus irmãos, a salvação jamais, de maneira nenhuma, ela poderia ocorrer se Jesus Cristo não fosse homem e ao mesmo tempo Deus. Recusar o testemunho de Deus acerca do seu Filho, como fala o próprio texto para nós, é chamar Deus de mentiroso. Pergunta para a gente, você acredita que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus? Você acredita nisso? Aplicação para a gente. Sendo homem, ele é o nosso representante que morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Sendo Jesus Deus, sua morte tem um peso eterno e logo temos a eternidade ao seu lado pela graça. Aleluia! Temos a eternidade ao seu lado pela graça, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Segundo ponto, aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Primeiro ponto que nós vimos foi a certeza que Jesus Cristo é Deus. E o segundo ponto é que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. E dentro desse ponto destacaremos 4 verdades sobre o fato de termos certeza que temos a vida eterna. Primeiro ponto é que a vida eterna, ele é um presente de Deus. Não é um resultado dos nossos esforços, ou das nossas conquistas, ou do nosso mérito. O nosso mérito não pode comprar a vida eterna. Ela é um presente gratuito, concedido por Deus pela sua graça. A vida eterna, o segundo ponto, que a vida eterna está em Jesus. A vida eterna não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus. Em nenhuma outra religião, em nenhum outro nome, em nenhuma outra coisa, a não ser Jesus. A vida eterna, ela está e é encontrada apenas em Jesus Cristo. Terceiro ponto é que a vida eterna ela é recebida pela fé. A fé, ela não é a causa da nossa salvação, ela é o meio, ela é o instrumento que Deus usa para que nós sejamos salvos. Ela é o instrumento por meio do qual somos salvos e recebemos a vida eterna. Quarto ponto é que a vida eterna é garantida pela palavra de Deus. A certeza da vida eterna é a confiança inabalável na palavra de Deus. Perguntas para a gente refletir e para nós partirmos para a nossa conclusão. Nós vimos aqui 2 pontos acerca de certezas inabaláveis que nós temos na nossa vida. Vimos o primeiro ponto que foi certeza que Jesus Cristo é Deus. E o segundo ponto é a certeza que aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. Para a gente refletir 2 perguntas, 3 perguntinhas. Você tem certeza da salvação? Em que está baseada essa certeza?
Você tem confiado verdadeiramente na palavra de Deus? Como está sua confiança na palavra de Deus? Naquilo que Deus tem prometido acerca da sua palavra, na sua palavra. Para nós concluirmos, eu gostaria de ler um texto desse livro, Pais Discipuladores, um guia para o discipulado de família, do Ted Thompson, que diz assim na página 38. A boa nova é que o único Deus que é santo nos criou a sua imagem para nós o conhecermos. Todavia nós pecamos e nos afastamos dele. Mas em seu imenso amor, Deus se fez homem em Cristo, viveu uma vida perfeita e morreu na cruz, cumprindo assim a lei, levando sobre si o castigo do pecado de todos os que buscariam e nele confiariam. Jesus ressuscitou dos mortos, provando então que Deus aceitou o seu sacrifício e que a ira de Deus contra nós foi extinta. Cristo então pede de nós arrependimento dos nossos pecados e que confiemos plenamente nele para sermos perdoados. Se nos arrependermos dos nossos pecados e confiarmos em Cristo, nascemos para uma nova vida eterna com Deus. Vou repetir essa parte. Se nos arrependermos dos nossos pecados e confiarmos em Cristo, nascemos para uma nova vida, uma vida em Deus. Meus irmãos, o verdadeiro cristão é alguém que tem a sua vida toda construída sobre um sólido fundamento e não sobre incertezas que pairam na nossa mente ou na nossa sociedade ou na nossa comunidade. Um verdadeiro cristão, ele tem a sua fé alicerçada sobre o sólido fundamento da palavra. Um verdadeiro cristão é alguém que faz parte da família de Deus, é alguém que tem certeza que Jesus Cristo é Deus. E tem certeza que todos os que estão em Cristo têm a vida eterna. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e que essas certezas possam permear no nosso coração e que nós possamos aplicá-la em todas as áreas da nossa vida.